Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e vamos dar prosseguimento à nossa matéria de História, abrindo a nossa apostila lá na página 11. Hoje vamos ver um pouquinho sobre o governo geral. Bom, gente, respondendo aquele fracasso lá das capitanias hereditárias, o governo português realizou a centralização da administração, trazendo para cá, gente, para o Brasil, o governo geral. Isso em 1548, tá ok? Entre as justificativas mais comuns para o fracasso das capitanias hereditárias, né? Nós podemos destacar o isolamento entre as capitanias, a falta de interesse, né, dos donatários a virem para cá, né? Ou a experiência administrativa que eles não tinham e a própria resistência contra a ocupação territorial oferecida pelos índios. Isso nós vimos na última aula. Então, em vias gerais, o governador deveria, deveria viabilizar a criação de novos engenhos, ou seja, criar novos engenhos, integrar os indígenas ao centro de colonização para que eles não atacassem, né, os centros de colonização, combater o comércio ilegal, construir embarcações, defender os colonos e realizar a busca por metais preciosos, que é o que Portugal realmente estava interessado. Mesmo que centralizadora, essa experiência não determinou que o governo geral cumprisse todas essas tarefas por si só. De tal modo, o governo geral trouxe a criação de novos cargos administrativos. Então, vamos lá. Tomé de Sousa foi o primeiro governador geral escolhido, né? Foi o Tomé de Sousa, que era um militar político português que chegou ao Brasil em 29 de março de 1549. Ele veio junto com os soldados, colonos, né, materiais para se construir a primeira cidade e alguns animais. E junto com ele vieram os jesuítas também, né? Importa dizer, gente. Tomé de Sousa fundou a cidade de Salvador em 1549, né? O centro do governo se tornou Salvador, na época, né? Que foi a primeira capital do Brasil. E ele promoveu também um grande desenvolvimento na agricultura e pecuária. Com ele, gente, como eu já acabei de falar, também vieram os jesuítas, e nesse período foi criado o primeiro bispado do Brasil. Os jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, começaram a evangelização dos índios, criando também o primeiro colégio do Brasil. Lembra que eu falei do Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo? Então, foi muito com a ajuda dos jesuítas que vieram com quem? Com Tomé de Sousa, o nosso primeiro governador geral, né? Além disso, os jesuítas tentavam impor aos portugueses as normas, né, de moral cristã, no relacionamento com os indígenas. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o Duarte da Costa. Quem foi ele, gente? Vamos descobrir aqui um pouquinho mais sobre ele. Bom, agora tá dando para ver legal, né? Duarte da Costa foi o segundo representante da coroa portuguesa que controlou politicamente o Brasil no período dos governos gerais, ou seja, segundo governador geral. Ele chegou aqui em julho de 1553 para substituir o Tomé de Sousa, que havia pedido ao rei Dom João III para deixar o cargo. Sua administração teve que enfrentar diversos problemas que colocaram em risco a manutenção dos domínios de Portugal, lusitano. Na sua chegada ao Brasil, Duarte da Costa veio acompanhado por um grupo de padres jesuítas, entre os quais estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. São os expoentes aí dos jesuítas, né? Os comandantes na época que fizeram aquela gramática, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, que fez várias missões, lembra que eu já falei para vocês? Então, a atuação desses dois clérigos foi de grande importância no processo de formação dos primeiros centros urbanos e instituições de ensino da colônia. Paralelamente à missão catequizadora destes, proporcionou um intenso contato com as populações indígenas. Duarte da Costa, em 1555, enfrentou sérios problemas, gente, porque os franceses estavam tentando invadir e consolidar uma colônia na região do Rio de Janeiro. E o conflito desenvolvido após a chegada dos franceses foi de extrema dificuldade. Isso vocês vão ver nas invasões estrangeiras, próxima matéria, tá ok? Pois os invasores contaram com o apoio militar dos índios. Tipo assim, os franceses se juntaram com os índios para invadir, né? E, na verdade, essa postura refletia a política nada amistosa de Duarte da Costa, que
que permitia a utilização de mão de obra dos indígenas. Portanto, os indígenas ficaram revoltados e se juntaram aos franceses contra quem? Duarte da Costa e o governo de Portugal em si, né? Agora vamos falar sobre Mendes Sá. Mendes Sá, ele assumiu o governo da colônia lá em 1558, continuou o seu governo por 15 anos. A primeira coisa que ele fez foi contornar a situação da invasão francesa. E Mendes Sá conseguiu destruir o Forte Coligny, mas não foi suficiente para vencer essa disputa. Em 1º de março de 1565, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião, que passou a ser a base das operações contra os franceses. Somente com a ajuda dos colonos, de indígenas aliados dos portugueses, é que os franceses conseguiram ser expulsos. Foi difícil expulsar eles, gente. Em 1563, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega conseguiram firmar a paz entre os índios, tamoios e os portugueses, que ficavam em guerra, né? Que foi muito importante para permitir a sobrevivência do colégio lá de São Paulo de Piratininga, né? E a permanência dos colonizadores na região. Embora Mendes Sá tenha convivido com sérios problemas, como a fome, a varíola na Bahia, seu governo foi marcado por uma relativa paz e prosperidade. E em 1572, Mendes Sá resolveu, gente, deixar o governo geral e voltar para Portugal. No mesmo ano faleceu e após a sua morte, o Brasil foi dividido em 2 governos. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, por hoje é só. Cuidem-se, tá? Não deixem de assistir às aulas. E um forte abraço. Até a próxima aula.